uma vulnerabilidade chamada Broken Access Control, ou em português, falha nos sistemas de controle de acesso. Cada vez mais dependemos da tecnologia, por isso a segurança cibernética é uma prioridade cada vez mais importante. Nesta apresentação vamos explorar uma vulnerabilidade específica que pode comprometer gravemente a integridade dos sistemas de informação. Uma vulnerabilidade que está relacionada com as falhas que existem nos sistemas de acesso ou de controle de acesso. As falhas de controle de acesso são problemas em sistemas de segurança que permitem o acesso não autorizado a dados e recursos. Este tipo de falhas tem origem em alguns tipos de vulnerabilidades que comprometem a segurança da informação. Quais são essas vulnerabilidades? Ora bem, podem ser configurações inadequadas ou incorretas nos sistemas de controle de acesso que permitem o acesso não autorizado. Ou então, faltas de... Deixámos de ouvir, António. Está a fazer falta. Já me estão a ouvir? Tem que fazer um investimento um bocadinho mais na rede, não? Tanto ouvimos. Sim. Sim, já estamos a ouvir, tá? Já me estão a ouvir? Sim. Isto estou com o telemóvel, de vez em quando isto falha. Falta como estava a dizer, estas vulnerabilidades podem estar relacionadas com a falta de atualização e revisão regular das políticas de acesso. Ou os sistemas de autenticação com segurança fraca ou vulnerabilidade no processo de verificação da identidade dos utilizadores. Uma das outras razões que também influenciam este tipo de falhas ou vulnerabilidades é a falta da consciencialização entre os utilizadores e as equipas técnicas sobre as melhores práticas, ou as práticas seguras, ou consideradas seguras. A vulnerabilidade nas falhas de controle de acesso podem afetar diversos sistemas de informação e a natureza dos ataques pode variar. Contudo, existem dois tipos de sistemas que são normalmente alvos deste tipo de ameaças, nomeadamente o sistema de gestão de identidade, dos IDMs. A razão principal é que são um ponto central para a autenticação e a autorização, tornando-os alvos atraentes para os atacantes, que procuram ter acesso não autorizado. Este tipo de falhas ou de vulnerabilidades tem um impacto grande porque comprometem os sistemas de gestão de identidade, que pode permitir aos atacantes obterem um controle sobre as contas e os privilégios dos utilizadores. O outro sistema que também é alvo deste tipo de ataques são os sistemas de aplicações web, Web Application Systems. A principal razão são que estas aplicações web que lidam normalmente com dados sensíveis e exigem controles de acesso eficientes. Existem vulnerabilidades como a injeção de SQL que podem comprometer este tipo de sistemas de controle de acesso. Tem grande impacto porque atacam o acesso a sistemas de informação e contas de utilizadores, conseguindo muitas vezes o controle total sobre as próprias aplicações web. Os acessos não autorizados podem resultar em fugas de informação sensíveis. O controle inadequado que permite a manipulação indevida de funcionalidades críticas e este tipo de incidentes causam a perda de confiança dos utilizadores e danificam gravemente a reputação das organizações. Também tem consequências financeiras significativas por causa de reparações que têm que ser feitas, de multas que muitas vezes as empresas têm que pagar e perda de clientes. Aqui estão alguns exemplos de casos reais que aconteceram devido a esta vulnerabilidade. O Yahoo teve um ataque em 2013, 2014, um ataque massivo que resultou na fuga de informação de mais de 3 bilhões de contas
Deveu-se à configuração inadequada dos sistemas de proteção que permitiam um acesso não autorizado aos sistemas de gestão de utilizadores. Em 2017, a Equifax foi considerada o ataque que foi feito à Equifax foi considerado uma das maiores fugas de informação da história. Afetou cerca de 147 milhões de consumidores. Resultou da falta de atualização e revisão nas configurações de um software utilizado pela empresa. Depois, em 2018, o Facebook, devido a uma utilização indevida de dados de milhões de contas que foram utilizadas para influenciar as eleições, deveu-se ao fracasso na aplicação de restrições adequadas sobre os dados partilhados com terceiros. Mais recentemente, em 2018, a Marriott, que é um grupo de hotéis, sofreu uma fuga de informação de dados pessoais de aproximadamente 500 milhões de clientes. E que se deveu a um sistema de autenticação fraco e à falta de controle que me permitiram acesso não autorizado aos seus sistemas mais sensíveis. Quais são as principais técnicas utilizadas pelos atacantes? Eu listei aqui apenas 4, mas existem muitas mais. Estas são as que eu considerei principais: a injeção de dados, SQL injection, em que os atacantes inserem código SQL malicioso em campos de entrada, explorando as falhas nos sistemas de controle para executarem comandos não autorizados na base de dados. Depois também existe o section hijacking, em que os atacantes interceptam ou assumem a sessão de um utilizador legítimo, explorando as falhas na gestão de sessões para obter o acesso não autorizado. Depois existe uma técnica que se chama Privilege Escalation, a elevação de privilégios, em que os atacantes procuram aumentar os seus privilégios, além daquilo que é autorizado, explorando falhas nas configurações de controle de acesso, para conseguirem obter a funcionalidade ou outras funcionalidades ou dados restritos. Finalmente, os ataques de força bruta, os ataques de dicionário, em que os atacantes tentam repetidamente várias combinações de credenciais para conseguirem obter acesso não autorizado, explorando passwords fracas ou previsíveis. Como é que evitamos este tipo de ataques? Existem várias técnicas. Podemos falar, por exemplo, nas políticas de segurança fortes, que estabelecem e implementam políticas claras de controle de acesso, incluindo práticas de passwords robustas, autenticação multifator, sempre que possível, e revisão regular das permissões de acesso. Mas também existem outras técnicas como a atualização, ou como as atualizações e os patches, que mantêm os sistemas e os programas atualizados para corrigirem vulnerabilidades conhecidas e que podem ser exploradas pelos atacantes. Também devem ser feitas auditorias e monitorizações regulares que monitorizam o acesso regularmente, restando as atividades e realizando inspeções para identificar comportamentos suspeitos ou acessos não autorizados. Outra coisa que também é bastante importante é a educação e a consciencialização dos utilizadores. É importante treinar os funcionários sobre as boas práticas de segurança, como evitar o phishing, criar senhas seguras e relatar atividades suspeitas. Também podem ser feitos controles de acesso granulares, ou seja, aplicar permissões de acesso de maneira granular, concedendo apenas o mínimo necessário para cada utilizador ou função. Também se podem usar as técnicas, como foi falado já nas apresentações, de encriptação e segurança da rede, em que se utiliza a encriptação para proteger dados em trânsito e em repouso, e implementar firewalls e medidas de segurança da rede que previdam acessos não autorizados. Muitas empresas fazem, e isto também é uma boa prática, fazer testes de segurança, que são os pen testers, que realizam testes de penetração e auditorias de segurança para identificarem falhas potenciais e corrigi-las antes que sejam exploradas pelos invasores. As empresas, ao lidar com fornecedores ou entidades terceiras, também se devem assegurar de que eles sigam práticas sólidas de segurança e que limitam o acesso apenas àquilo que é necessário. Quais são as principais ferramentas que podemos utilizar para nos defendermos desse tipo de ataques?
Eu fiz aqui uma seleção de 4 ferramentas que me parecem mais importantes, como as firewalls de aplicações, as WAFs, que nos protegem contra ataques web e reforçam os sistemas de controle de acesso ao filtrarem e monitorizarem o tráfego HTTP. Pois também existem sistemas de gestão de identidade, os IDMs, que centralizam a gestão das identidades, a autenticação e a autorização, garantindo apenas o acesso autorizado. Existem soluções de autenticação multifator, como já falamos, que exigem múltiplos métodos de verificação de identidade, aumentando a segurança da autenticação. E, finalmente, o controle de acesso baseado em funções, onde se atribuem permissões com base nas funções dos utilizadores, simplificando a gestão e garantindo o acesso mínimo necessário para cada informação. Um aspecto que me parece importante é a consciencialização dos utilizadores e das equipas de segurança, porque é crucial para ajudar as pessoas a entenderem os riscos, adotarem práticas seguras e a reconhecerem as ameaças para assim poderem proteger os seus dados e sistemas. Mas dizer que normalmente o problema está entre a cadeira e o monitor, e na segurança isso é bastante real. Os sistemas estão cada vez mais complexos e as superfícies de ataque também são cada vez maiores. Os ataques são cada vez mais sofisticados, como todos sabemos, e por isso o que se prevê é que este tipo de preocupações com as falhas no controle de acesso aumentem cada vez mais. Por isso, cada vez mais é importante conhecermos e sabermos como é que nos devemos de prevenir. Resumidamente, a consciencialização dos utilizadores e dos técnicos, aliada a medidas e técnicas robustas e políticas sólidas, é a chave para conseguirmos mitigar as falhas dos sistemas de controle de acesso, capacitando as pessoas a reconhecer e prevenir ataques, protegendo assim os dados e os sistemas vitais para as organizações. Depois deixo aqui uma pequena bibliografia onde fiz algumas pesquisas. Penso que cumpri com os 20 minutos ou 10 minutos. Não sei se